casa de Isaque, naquela estrada, naquele sol, como é exultado, histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar, enchia o coração de paz tão infinita, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha dado amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Então, bom dia aí para todo mundo e vamos iniciar nossa reflexão nesta quarta-feira, 1º de julho, iniciando mais um mês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, hoje nós temos o último trecho do capítulo 8º do Evangelho de São Mateus, dos versículos 28 ao 34. E esse texto, nós até falávamos ontem, ele precisa ser lido, pelo menos ter muito presente o que nós ouvimos da perícope anterior, a travessia de Jesus, né, para o outro lado, para a outra margem. Agora Jesus sai, né, vamos dizer, do ambiente, né, da Terra Santa, como a gente diz, para o ambiente do mundo pagão, dos gentios. E naquela travessia, né, que nós ouvimos ontem, lembrávamos que havia uma resistência tanto de um escriba, né, que pensava que Jesus iria para um ponto fixo, né, e se estabelecer lá, mas Jesus diz, né, que a missão dele é incansável, né, não tem um ponto final. Ele vai, né, nessa consciência que tem, que recebeu do Pai, de anunciar a boa nova e anunciar ao máximo possível, né? Onde chega, não apenas num determinado território. E também aquela condição, aquele condicionamento que um de seus discípulos coloca, né? Ir para o outro lado, né? Então ele prefere ficar, né, com a sua família. Então nós já percebemos, por um lado, essa resistência para alcançar a outra margem, isto é, ampliar a missão. E ali aquela turbulência, né? Aquela travessia, para evidenciar justamente que sem a fé não é possível evangelizar. Sem a fé não é possível ir adiante seguindo Jesus e proclamando a sua boa notícia, a verdade do Evangelho. Então vemos aí um clima, né, de muitas resistências. E agora, chegando do outro lado, podemos dizer que se alcança o ponto mais alto dessa resistência no mundo pagão, quando Jesus encontra esses dois homens, como aqui é dito, né, possuídos pelo demônio. Então essa palavra demônio, daimonia, significa, antes de tudo, uma indisposição, né, interna, uma má vontade, né, um fechamento, uma resistência, né? Isso que nós estamos falando como um tema dominante nesses últimos trechos do capítulo 8º do Evangelho de São Mateus. E aqui nós vemos duas características fundamentais destes homens. Isso é muito importante, porque eles retratam, até do ponto de vista simbólico, uma sociedade, né, que resiste, né, que não quer acolher a verdade que liberta. Então, quais são essas duas características? Então, primeiro,
saindo dos túmulos e eram muito violentos. Então, são duas características fundamentais desses dois homens possuídos pelo demônio. Então, o que significa dizer saindo dos túmulos? Do cemitério. Então, eles representam, né, uma determinada morte. Eles estão ali no meio, né, no ambiente dos mortos, mesmo que estejam vivos. Então, eles representam a humanidade que jaz, né, sob a sombra da morte. Até no início do Evangelho de São Mateus, no início da pregação de Jesus, se dizia justamente isso, né? Na região da sombra da morte, então brilhou a luz. É quando Jesus vem anunciando o Evangelho. Então é justamente isso também se realiza no mundo pagão. Isto é, Jesus vai ao encontro daqueles que jazem sob a sombra da morte para iluminá-los. Então essa primeira característica desses homens que representam a humanidade que está ali mesmo viva, né? Uma vida física, mas que perdeu valores, né? Que abandonou o caminho da verdade e assim por diante. E a outra característica é essa violência, uma violência que até assusta, afasta e diz aqui, né, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então nós poderíamos dizer que essa violência representa justamente os instintos desordenados. E interessante que aqui diríamos, né, também do ponto de vista simbólico, que esses homens vivem como feras, isto é, indomáveis, que não se pode controlar. Então, duas características fundamentais que são características do nosso tempo. Isto é, pessoas que vivem como se estivessem mortas e pessoas que vivem sem controle. Então, nos vários campos, né? Isto é, o aprisionamento dos instintos, né, das sensações e tudo isso, né? Então, esses dois homens representam muito bem a nossa sociedade hoje. E é nessa sociedade que deve se anunciar o Evangelho. É a esta humanidade, com essas duas marcas tão profundas, que se deve facilitar o encontro com a pessoa de Jesus. Então, quando Jesus vai se aproximando, né, eles começam a gritar. Jesus não diz nada, né? Aqui, nesse momento, né, Jesus não diz nada a eles e eles começam a gritar. E qual é o grito deles? Que tens a ver conosco, Filho de Deus. Então, eles reconhecem, né, que Jesus é Filho de Deus, mas não querem nada com Jesus. Isso também é algo muito, muito presente hoje na nossa sociedade, que rejeita o Cristo, que rejeita a verdade do Evangelho, que por um lado não pode negar esta verdade, que pode tomar a decisão de recusá-la. Mas nós sabemos, pela própria força do Evangelho, que o Evangelho liberta, que o Evangelho ilumina, que o Evangelho faz com que o ser humano encontre o significado de sua vida. O Evangelho faz com que a sociedade ela desperte para valores fundamentais da convivência, da fraternidade. Então nós diríamos, é uma contradição? É como alguém que está com sede e não quer tomar água. Então é algo muito paradoxal, né? Ou seja, esses homens endemoniados e eles gritam, né? Claro que aqui, né, são os demônios neles, né? Mas eles, né, se tornam porta-vozes, né, dessa resistência, né? E aí o que é que acontece? Jesus, diante, né, dessa resistência, Jesus não cede.
De forma nenhuma, não é? Então, esse é o grande desafio também para nós. Às vezes nós somos tentados a desanimar. Então, vem uma dificuldade, vem um obstáculo, vem uma rejeição, então a gente tende a se retirar. Enquanto que Jesus não, Jesus permanece, né? E está ali próximo a esses homens possuídos pelo demônio. E aí os demônios começam a suplicar, porque ali estava, como diz o Evangelho, estava pastando uma grande manada de porcos, e aí também nós temos um simbolismo, né? O porco, né? Que representa, né? A impureza, e portanto a impureza ritual, a impureza legal e assim por diante, né? E são também o símbolo do mal. E aí o que é que eles pedem? Eles pedem, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Então, retornar para a sua origem, né? Isso é tudo do ponto de vista simbólico. E Jesus dá essa ordem, ide. E os demônios saíram e foram para os porcos. Isso é uma página do Evangelho, não tão simples, né? Porque tem também traços, né, mitológicos, né, da própria compreensão dos gentios em relação ao mal, à origem do mal. Por quê? Porque depois os porcos vão e atiram-se de monte abaixo dentro do mar, afogando-se nas águas. Então, até do ponto de vista mitológico, né, o mar, por uma série de experiências humanas, né, daquela insegurança, nós ouvimos, né, ontem a questão da tempestade, né, que dizíamos a palavra mesmo um terremoto. Então, diante, né, dessa situação de insegurança, né, o mar sempre provoca essa sensação de insegurança, dos perigos. Então, ele, na mitologia, na compreensão, no universo simbólico de muitos povos, e poderíamos dizer assim, de forma universal, o mar é tido também como a origem, né? Ou seja, de lá vem o mal. Então, se eles representam o mal, eles retornam para a sua origem. Agora, os dois últimos versículos, eles indicam uma resistência mais ampla. Então se diz que os homens que guardavam os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Então imaginem que a resistência não é só desses dois homens, que poderíamos dizer, estão fora de si, não têm consciência, né, do valor, da importância do Evangelho e, portanto, resistem, né? Mas não, agora é a cidade toda que pede para que Jesus saia de lá. Então vejam como, né, isso é tão real nos tempos nossos. Quando você vê grupos, instituições, pessoas, né, que organizadamente, não é como esses dois homens, né, só eles dois, não. Existem grupos, instituições e campanhas bem organizadas e financiadas, né, com rios de dinheiro para essa resistência, né, frente ao anúncio do Evangelho. Essa resistência diante da proclamação da verdade do Evangelho, que é um bem para toda a humanidade, não só para quem crê, mas é um bem para toda a humanidade. Mas por quê? Porque o ser humano está assim, aprisionado na morte, como nós vimos, e também aprisionado nos seus instintos, não é? Assim, sem controle, né? Sem domínio. Então, essa página do Evangelho, de fato, ela é muito iluminadora para os nossos dias, né? Quando nós vemos assim tanta perseguição aos cristãos, tanta perseguição ao Evangelho, tantos insultos, tantas blasfêmias, tantas coisas irracionais, né, para uma sociedade que se diz livre, que todo mundo pode expressar o que pensa, o que sente, mas quando se trata do Evangelho, não se utiliza esse mesmo critério, não se tem essa mesma tolerância, né? Essa famosa tolerância que se fala para tudo, para todos, menos para o Evangelho, menos para os cristãos, menos para Cristo.
mas nós não podemos desanimar. Essa é a nossa missão. Aí voltamos ao evangelho de ontem, né, da travessia do mar, que é preciso escutar de Jesus, né, que estamos fraquejando na fé quando nos desesperamos. Então que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança, e que juntos com Ele presente entre nós, Ele nos ajuda, né, a enfrentar, né, essa resistência do mundo, essa resistência de uma humanidade que prefere a morte, que prefere as trevas, que prefere caminhar na região dos cemitérios a alcançar a vida, a acolher a liberdade que o Evangelho nos traz. Então, desejo a todos um bom dia, lembrando que hoje nós temos, né, como de costume, toda quarta-feira à noite, às 8 horas da noite, nós temos a nossa live. Hoje nós trataremos sobre o tema da igreja. Nesse final de semana nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, quando nós ouvimos do Evangelho Jesus dizer: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que significa essa expressão de Jesus, a minha igreja? Então, hoje à noite nós vamos refletir sobre as características fundamentais da igreja, essa igreja que tem como Senhor o próprio Jesus, né? A minha igreja. E, portanto, o que significa essa palavra de Jesus? Então, é uma oportunidade também de nós aprofundarmos a nossa fé sobre o desejo, sobre essa vontade de Jesus, que de fato sejamos a sua comunidade de fé. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até à noite para aqueles que estiverem disponíveis.